Fala pessoal, a gente vai resolver uma questão bem bacana, fica ligado em todos os detalhes aí, para você ver a importância de você conhecer as equações e saber usar, fundamentalmente, as equações do movimento uniformemente variado. Então vê só essa questão, que é um tipo de questão bem clássica, é muito comum você ver esse tipo de questão em provas, seja de colégio, de vestibulares e por aí vai. Então, página 68, questão 37, a questão do livro Tópicos de Física, a questão fala assim: os espaços de um móvel variam com o tempo conforme seguinte função horária. E aí ele te dá essa função horária, que quando a gente olha para ela, a gente tem que saber reconhecer essa expressão na maneira genérica, né? Ou seja, com letrinhas. Então, olhando para essa expressão, que a questão deu, vou botar aqui, ó, ponto 1, S é igual a 20 menos 12t mais 3t quadrado. Então, olhando para ela, a gente espera que vocês saibam reconhecer que ela é essa expressão aqui. S igual a S0 mais V0t mais a metade da aceleração vezes t elevado ao quadrado. Eu sempre gosto de escrever dessa maneira, metade da aceleração, porque fica mais fácil então para a pessoa poder entender o seguinte. Olha lá, o espaço inicial para essa situação vale 20 metros. A velocidade, vou anotar essa informação aí para a gente deixar tudo organizadozinho, tá bom? A velocidade inicial vale menos 12 metros por segundo. Esse menos é bom a gente lembrar que quando a velocidade é negativa, quer dizer que o movimento ele é retrógrado. Tranquilo? Eu vou deixar, repito, isso anotado já já. E, finalmente, a aceleração, que na verdade o que nós olhamos aqui na equação não é o valor da aceleração em si, mas sim o valor da metade da aceleração. Então, a gente observa que a metade da aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Claro que se a metade é 3 é porque o inteiro vale 6. Então vamos deixar isso aí organizado, tá bom? Então a primeira coisa, a gente consegue então extrair lá da equação que o espaço inicial vale 20 metros, quer dizer que o cara está 20 metros à frente do marco zero. A velocidade inicial vale menos 12 metros por segundo. Isso quer dizer que se a velocidade é negativa, o movimento ele é um movimento retrógrado. Então o cara está voltando na trajetória. Retrógrado. E a última informação, não menos importante, que é o valor da aceleração. A gente sabe que olhando para a equação, o que nós podemos determinar é a metade da aceleração. Então, se a metade da aceleração vale 3, é porque então, pessoal, passando esse 2 que está dividindo, multiplicando, a aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração do corpo. E observem que a aceleração, nesse caso, ela tem um valor positivo. Como a nossa aceleração é positiva e a nossa velocidade é negativa, ou seja, os sinais da velocidade da aceleração são diferentes, então como isso aconteceu quando V é negativo e A é positivo, a gente também consegue classificar esse movimento, pessoal, fora dizer que ele é retrógrado, ou seja, dizer que o cara está voltando na trajetória, a gente também pode afirmar que esse movimento é um movimento retardado, ou seja, o valor da velocidade vai diminuir com o passar do tempo, o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo, então o movimento é retrógrado e retardado, o cara está freando, retardado. E agora, com essas informações, de posse dessas informações, vamos ver aí o que a questão quer saber, tá bom? Pessoal, agora que a gente já separou as informações, que a gente pôde extrair olhando para a equação, agora a gente vai resolver o problema. Então vamos terminar de ler a questão para a gente saber o que a questão quer e aí, com isso, entender todos os detalhes do problema. Então, continuando, ele diz assim, em que os espaços S são medidos em centímetros, então até fiz uma modificação, se você der uma olhadinha ali, eu separei, olha, as informações, eu tinha anotado em metros, porque é muito comum a gente ter as equações no Sistema Internacional de Unidades, mas nesse caso, observe que o espaço não está medido em metros, ele está medido em centímetros. Aí você me pergunta, vai ficar mais difícil ou mais fácil essa questão? Na verdade, gente, sempre tenha respeito pelas unidades.
mas não seja refém delas. Então essa questão em si não vai mudar nada, o fato de estar em centímetros, em metro, em quilômetros. A única coisa que a gente vai ter que fazer é mudar realmente as unidades que nós anotamos, né? Ao invés do espaço estar em metros, nós anotamos em centímetros. A velocidade, centímetros por segundo, e a aceleração, centímetros por segundo ao quadrado. Tranquilo? E os tempos T em segundos. Determine, letra A, o ou os instante ou instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços. Então vamos olhar primeiro para a letra A para depois a gente ver o que quer a letra B, tá bom? Gente, primeiro, quando a pergunta é um instante ou os instantes em que o corpo passa pela origem dos espaços, o que ele quer saber é em que momento o cara vai passar pelo marco zero, em que tempo o cara passa pela origem dos espaços. Para facilitar aí a sua visualização, eu botei aí essa imagem, olha, minha, numa motoca irada aí, olha, no Harley Davidson aí. E aí essa situação que porventura a gente já observou, né? Eu estou inicialmente na posição 20 centímetros, então eu estou 20 centímetros à frente do marco zero. Voltando na trajetória, por quê? Porque minha velocidade é negativa, então meu movimento é retrógrado, como a gente já tinha avaliado. Tranquilo? E aí, minha gente, olha o que é que pode acontecer. O que pode acontecer? Eu vou te mostrar todas as situações possíveis e imagináveis do que pode acontecer aqui. O que a questão quer é saber em que momento eu aqui, passeando com minha motoca, eu vou passar por aqui, ó, pelo marco zero. Então veja, a questão em si não é problemática, porque basta você pegar a equação que a questão deu e fazer com que o S seja igual a zero. Então não tem muito o que você pensar se você for apenas aquela pessoa que quer executar essa missão de resolver o problema. Mas eu quero chamar sua atenção para um momento em que o texto fala assim, ó, vamos ver de novo. O ou os, instante ou instantes. Por que tanto tem no singular, pode estar no singular, quanto também pode estar no plural? Que é o seguinte, veja. O fato de eu estar voltando não significa que necessariamente eu tenha que passar pelo marco zero. Começamos daí. Por que isso não significa que eu tenho que passar pelo marco zero? Bem, porque eu posso fazer... Algumas coisas podem acontecer. Vamos para a primeira situação que pode acontecer. A primeira situação que pode acontecer sou eu vir parar em algum ponto antes do marco zero. E claro, vai ficar estranho aqui eu dando ré na minha moto, mas voltar, ok, gente? Então a primeira situação aqui seria eu vir parar antes do marco zero e voltar. Aí você pode se questionar. Como é que eu vou saber se isso vai acontecer ou não? Calma que já eu te explico. A segunda situação, eu posso vir parar exatamente em cima do marco zero e voltar. Como é que eu vou saber se isso vai acontecer ou não? Calma lá. Uma terceira situação. Eu posso vir passar pelo marco zero e ir embora. E não voltar mais. Como é que eu vou saber se isso vai acontecer? Espera aí que eu vou te falar. E a última situação, gente, que pode acontecer é essa daqui, ó. A quarta e última, tá? Eu posso vir passar pelo marco zero uma vez, parar e voltar passando de novo pelo marco zero. E aí por isso que então, olha, a frase pode ir ao plural, os instantes. Então veja que nós temos 4 situações. Eu posso não passar pelo marco zero. Eu posso passar pelo marco zero uma única vez, parando em cima do marco zero. Eu posso passar pelo marco zero uma única vez, passando e indo embora. Ou eu posso passar do marco zero, parar e voltar pelo marco zero de novo. Eu só posso ter essas 4 situações. E quem vai determinar isso não tem nada a ver com física, tem a ver com matemática. Porque o que a gente precisa também entender matematicamente é que nós estamos trabalhando com a equação de segundo grau, observem. S igual a 20 menos 12t mais 3t quadrado. Então isso quer dizer que a minha resposta, a resposta dessa conta que a gente vai fazer aí, pode dar 0 até 2 vezes. Você pode ter 2 raízes, 2 zeros da função. E aí, gente, quem determina isso, lembrem-se, é o valor do que na matemática nós chamamos de discriminante. Lembra lá o cálculo do delta? O cálculo do delta que é b² menos 4ac.
Então, se você não lembra aí, eu aconselho você a dar uma olhadinha na matemática para lembrar essa história de que você pode ter duas raízes reais, você pode ter duas raízes reais com valores iguais, né? E aí no final das contas a gente diz que só tem um valor, ou você pode não ter raízes reais. Vai depender se o delta ele é maior do que zero, se o delta é igual a zero, ou se o delta é menor do que zero. Para o mundo da física, para o mundo do entendimento do que nós estamos fazendo, a ideia seria assim, ó. Se o delta for maior do que zero, quer dizer que então, gente, ele vai passar pelo marco zero duas vezes. Então ele vai passar pelo marco zero duas vezes. Então aí ficaria os instantes. Passaria pelo marco zero duas vezes. Se o delta for igual a zero, quer dizer que ele vai passar pelo marco zero uma única vez. Quer dizer que ele para exatamente em cima do marco zero e aí ele volta. Olha que legal. E se o delta for menor do que zero, se na hora da conta o delta for menor do que zero, então quer dizer que ele não passa pela origem, né? Zero vezes. Zero vezes. Então, ele não vai passar pelo marco zero. Traduzindo, ele vai parar antes do marco zero e vai voltar. Então, toda a resposta da letra A, observem que aí eu estou fazendo toda a construção do conhecimento para que você possa entender aí tanto a matemática quanto a física em si. E agora a gente vai calcular o valor de delta para poder saber o que é que vai acontecer nessa situação, tá bom? Então, olha, para isso, para o cálculo do delta, eu tenho que pegar os discriminantes, aliás, os coeficientes, perdão. Então, o valor de C é 20, o valor de B, no caso, que está negativo, né? Vai ser menos 12, e o valor do A vai ser 3. Então, temos o valor do A, que é 3, o valor do B, que é menos 12, e o valor do C, que é 20. E aí agora é só substituir aqui, vamos ver o que é que vai dar nessa continha que a gente vai fazer agora. Tranquilo? Então, fazendo o cálculo, nós vamos ficar aqui, delta vai ser igual a 12 ao quadrado, menos 12 ao quadrado, aliás, né? Menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 3, vezes B, que é 20. E aí, pessoal, então vai ficar 12 ao quadrado é 144, né? Na verdade, menos 12 ao quadrado também dá 144, porque vai ficar menos 12 vezes menos 12, então vai ficar mais 144. Menos 4 vezes 3 vai dar 12, 12 vezes 20 vai dar 240. E aí, pessoal, isso aqui vai ser igual a um delta igual a menos 96. Então, nós concluímos o seguinte, que na hora que eu estava me deslocando aqui, olha, eu parei em algum lugar antes do marco zero. Eu posso até calcular que posição foi essa que eu parei antes do marco zero, tá? Dá para calcular, não seria um grande problema não. Agora, inclusive, parece que essa é uma das perguntas da questão. Na letra B ele pergunta isso aí. Ele quer saber em que momento a gente parou. Daqui um pouco eu faço a leitura da letra B. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu parei antes do marco zero e comecei a voltar. Eu não passei pelo marco zero. Isso porque o meu discriminante deu negativo. Então isso quer dizer que pelo fato do discriminante ser negativo, então, nesse caso, eu não vou passar pelo marco zero. Ok? E aí, pessoal, partindo para a letra B, né? Finalizando a questão. Vamos fazer a leitura da letra B. Olha a pergunta da letra B, mais ou menos eu já tinha dado um spoiler, né? Agora vamos deixar aqui oficializado. O instante, observe, no singular. Vamos discutir por quê. O instante é a posição do móvel quando ocorre a inversão do sentido do movimento. Então perceba, vou até grifar aqui no singular. Veja que aqui agora tem o instante. Vamos entender por que não aparece o plural. Não poderia ter o plural aí na nossa frase. O instante e a posição, olha o spoiler que eu tinha dado a vocês, a posição do móvel quando ocorre a inversão do sentido. Gente, primeira coisa é entender que inverter o sentido significa o quê? Inverter o sentido significa o momento em que eu estou me movimentando, só que para eu inverter o sentido, ou seja, começar a voltar, o que é necessário? Eu tenho que vir, parar para começar a voltar.
Sempre tem aquele estudante que diz: Diego, mas eu não poderia fazer a volta sem ter que parar, não? Claro que eu poderia, por exemplo, andando de bicicleta, conseguir fazer uma volta sem ter que parar. E aí eu teria invertido, eu teria voltado na trajetória, mas não teria invertido o sentido. Perceba por quê. Inverter o sentido significa que você está na linha reta e você está indo e depois vai voltar. Isso é inverter o sentido. Por isso que o movimento é movimento retilíneo uniforme. O cara não vai mudar a sua trajetória. Então ele pode apenas vir, parar e aí sim inverter o sentido, começando a voltar. Sacou, gente? Parece uma besteira, mas isso é fundamental. A gente já sabe, desde o começo da questão, que o movimento é retardado, ou seja, que o cara está freando. Ele vai frear até uma hora parar e começar a voltar. Então, o momento da inversão do sentido, olha lá. Vamos tentar entender isso aqui no desenho. Eu tinha dado uma diminuidinha nele para poder ficar mais tranquilo, tá? Aqui ainda está em metros por segundo, mas vamos ajeitar isso aqui agora, botar em centímetros por segundo. Porque a unidade que a questão falou foi o centímetro. Como eu disse, não vai modificar a resolução do problema, tá? Não fiquem apreensivos por conta disso. Mas agora vamos entender o que é que está acontecendo, gente. Eu, como vocês sabem, sempre gosto de desenhar um velocímetro para tentar entender o que é que fisicamente está ocorrendo. Porque, gente, a gente consegue resolver, por exemplo, um problema desse, né? A letra B desse problema, vou até anotar aqui, olha, que estamos resolvendo a letra B, apenas desenhando. Olha que negócio legal, gente. E aí, claro que isso é para um estudante que entende o que está fazendo e não necessariamente aquele estudante que é preso, aficionado por fórmula, mas fundamentalmente entende o que está fazendo. Então veja lá, nós sabemos que a velocidade da nossa moto aí está em menos 12 centímetros por segundo, inicialmente. Eu não vou botar unidade não, tá bom? Você sabe que aqui o velocímetro vai estar em centímetros por segundo. Tranquilo? E o meu velocímetro, inicialmente, ele vai apontar exatamente, olha, para o menos 12. A setinha do meu velocímetro vai apontar exatamente para o menos 12 aí. Deixa eu botar aqui uma setinha contra a cor, pronto. E você lembra que a aceleração tinha sido uma aceleração de 6 mais, eu vou botar até o sinal, ó, mais 6 centímetros por segundo ao quadrado. E que a leitura que a gente faz disso aqui, pessoal, é de mais 6 centímetros por segundo a cada 1 segundo. A cada 1 segundo. Então isso quer dizer que para cada intervalo de tempo de 1 segundo, a minha velocidade varia, vou anotar essa informação, ó. Para cada intervalo de tempo de 1 segundo, um ΔT de 1 segundo, cada vez que passar 1 segundo no meu relógio, a minha velocidade vai variar em 6 centímetros por segundo positivamente. E aí para pensar. Cada vez que o tempo passar, cada vez que passar 1 segundo, tu vem aqui, ó, no nosso velocímetro e bota mais 6. Mais 6. Então, gente, claro que quando passar 1 segundo, esse velocímetro que está em menos 12, quando passar 1 segundo, quando eu acrescentar 6, aí ele vai para quanto? Ele vai para menos 6, não é verdade? Por quê? Porque menos 12 mais 6 é igual a menos 6. Então, meu velocímetro fez isso, olha. Se eu tiver num carro, gente, e o velocímetro faz isso. Olha lá, se você tiver num carro, para pensar, e o velocímetro fizer assim, você diria que o seu carro acelerou ou freou? Claro que seu carro freou. Claro, seu carro iria acelerar se ele estivesse se distanciando assim, não é? Mas como ele faz isso, olha, então o cara está freando, como a gente já sabia, o movimento é retardado. E aí quando passar mais 1 segundo, eu vou jogar mais 6 aqui, ó. Vou jogar de novo mais 6 aqui, olha. E aí, finalmente, a velocidade vai chegar em 0. Olha lá, gente. Então, a primeira pergunta da letra B foi assim, ó. Quanto tempo, em que instante, o cara vai inverter o sentido? Como você já sabe que inverter o sentido é o momento em que o cara vem andando e vai parar, então, nesse momento aqui, olha, minha velocidade, o meu velocímetro tem que estar marcando 0. Gente, acabou a questão. 2 segundos. Olha lá que legal. Você não usou fórmula nenhuma, apenas raciocínio. Você gostou de resolver o problema assim? Você entendeu a resolução do problema dessa maneira?
te libertou dessa maneira, pô, então faz sempre assim, cara. Assim é bem legal, porque mostra que realmente você entendeu todo o problema. Mas você poderia resolver essa questão de uma maneira um pouco mais assim, comum, pragmática, que é aquilo que a gente está mais acostumado, né? A resolver o problema usando equação, e aí nada contra o uso de equação, apenas o que eu sempre penso e que eu sempre tento levar para os meus alunos e para quem estiver assistindo esse vídeo aí, é que vale a pena você pensar. Vale a pena. Você se liberta. V igual a V0 mais AT. Vou usar a equação da velocidade em função do tempo. Olha o detalhe, gente. Você lembra que eu fiz o destaque no momento em que a questão falou assim no singular, o instante, e ele não falou os instantes? Perceba, por quê? Por que ele pode perguntar no plural os instantes em que o corpo móvel passa pela origem? O que foi feito na letra A? Porque passar pela origem significa passar pelo marco zero, ou seja, fazer com que a equação aqui seja igual a zero, não é assim? Só que nós temos uma equação de segundo grau, então essa equação pode dar zero até 2 vezes, como a gente discutiu, depende do valor do discriminante. Nós temos aí a possibilidade de dar zero, ter 2 raízes reais, não é verdade? Só que aqui, quando você olha para a equação da velocidade, observem que nós estamos falando de uma equação polinomial do primeiro grau. Então ela só pode dar zero uma única vez. Então o nosso móvel só pode só pode inverter o sentido uma única vez. Ele só pode parar uma única vez, né? Se nós tivéssemos aqui, olha, uma equação polinomial de segundo grau, aí tudo bem. Aí poderia dar zero até 2 vezes. Mas não é o caso. Então agora a gente vai pegar aqui, olha, os valores e colocar na equação zero, porque eu quero o momento em que vai haver a inversão do sentido. Zero vai ser igual a menos 12, que é a velocidade inicial, mais 6 vezes o tempo. E aí, passando o 6t para o outro lado da igualdade, nós vamos ficar aqui menos 6t é igual a menos 12, multiplicando tudo por menos 1, né, gente? Ou então logo dividindo direto, né? Menos 12 dividido por menos 6 vai ser igual a 2 segundos. Então, olha, aquilo que a gente tinha feito apenas desenhando, agora a gente fez na continha, ok? Agora, a pergunta da questão não foi apenas essa. Foi também em que posição eu parei, em que posição eu inverti meu sentido. Então, ele quer saber também, olha, em que espaço isso aqui aconteceu. E agora? Agora a gente pega essa informação que nós acabamos de encontrar e nós vamos, olha, substituir aqui na equação da posição em função do tempo. Então, no lugar do t, a gente vai colocar os 2 segundos para determinar a posição em que eu parei. Então vamos pegar essa equação que está aí, né? Vou aqui, ó, copiar, para que a gente possa terminar esse problema. Vou virar uma página aqui e aí resolver minha de uma vez por todas, né? Todas as informações que eu queria falar nessa questão falei para vocês e agora é só executar mesmo, né? Não tem muito o que conversar não. Agora é partir para cima da questão. E vamos lá, S igual a 20 menos 12 vezes 2, né? Que foi um instante que eu parei, mais 3 vezes 2 ao quadrado. E aí S vai ser igual a 20 menos 24 mais 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3 dá 12. Então vai ficar S é igual 20 menos 24 vai dar menos 4 mais 12 vai ser igual a 8. Não esqueça a unidade, centímetros. Então isso quer dizer que, olha, eu parei no instante 8 centímetros e aí eu vou voltar para lá para o desenho só para poder finalmente aí dizer para vocês o que a gente já sabia, né? Que no meu caso aqui o que aconteceu foi isso. Eu parei na posição 8 centímetros. E aí depois disso, pessoal, quando eu parei, eu não voltei a andar assim não, ó. Eu não voltei a andar dessa maneira aqui para frente não. Eu comecei a andar agora para o outro lado. Comecei a andar de maneira progressiva. E por quê? Porque agora a minha velocidade começa a ficar positiva. Perceba, antes ela era menos 12, depois foi para menos 6, não foi? Lembra como é que tinha sido o velocímetro aqui, ó? Deixa eu mostrar para você de novo. O velocímetro estava em menos 12. Aí, passou um segundo, eu acrescento 6, então vai para menos 6.
Passou mais um segundo, eu acrescento 6, aí ele vai para 0. Passou mais um segundo, aí eu acrescento 6, aí agora a velocidade vai para mais 6. Positivo agora, né? Comecei a acelerar progressivamente. Aí se a velocidade agora está positiva, o movimento passa a ser progressivo. Eu estou agora indo a favor da trajetória. Passou mais um segundo, vai para mais 12. Passou mais um segundo, vai para mais 18 e por aí vai sucessivamente. Então o movimento agora passa a ser progressivo e acelerado depois do instante 2 segundos, tá bom? Gente, espero que você tenha entendido todos os detalhes da questão, são muitas informações mesmo, mas é para você poder realmente cada vez mais se libertar daquelas amarras de decoreba e tudo mais. Então, entender sempre é a melhor saída, tá bom? Um beijo muito forte no cérebro de vocês, muito obrigado por tudo e até a próxima.